Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui novamente a professora Joelma, mas agora com uma nova disciplina, tá bom? Literatura infantil, um convite à imaginação, a uma viagem pelos contos do mundo literário. Pois é, pessoal, vamos iniciar nossa aula de número 1, né? Vamos falar sobre a disciplina de literatura infantil. Saber como é importante, né, estar trabalhando essa disciplina com as crianças na educação infantil e ensino fundamental desde cedo, tá bom? E é um convite a viajar pela fantasia e imaginação dos contos. É algo muito interessante que vai muito além da nossa imaginação, tá bom? E é um convite a colaborar com a iniciativa, a leitura. Por quê? Porque trabalhar a literatura na escola, né? Porque é uma função nossa, enquanto professor da escola, desenvolver o gosto e o hábito pela leitura. Cabe a nós, enquanto professores e futuros professores, assim como vocês, né, estar incentivando a leitura desde cedo, né? Desde os bebês até a fase do ensino fundamental, fundamental 2, ensino médio e até mesmo na faculdade. Olha aqui, nós com formação de professores e trabalhando sobre a importância desses contos para a nossa vida, né? A origem, né, dessa literatura na nossa vida. Então, assim, e a literatura, pessoal, ela vai trabalhar o quê? A oralidade, a imaginação, os gostos, as emoções, o prazer, a escrita, a arte, a percepção e muito mais. Então, percebe que vai muito além de uma simples contação de história, tá bom? E nesses slides, nós iremos tá vendo aqui as origens da literatura infantil. Vamos lá. O impulso de contar história deve ter nascido no homem, né? No momento em que ele sentiu necessidade de comunicar aos outros algumas experiências suas, que poderia ter significação para todos. Não há povo que não se orgulhe de suas histórias, tradições, lendas, pois são as expressões de sua cultura e devem ser preservadas. Concentrar-se aqui a íntima relação entre a literatura e a oralidade. Esse impulso de contar história, né? Todos nós, quando sentamos com algum conhecido ou com alguma outra pessoa que a gente até mesmo não conhece, a gente já sente essa necessidade de contar alguma história, alguma vivência que nós passamos enquanto crianças, enquanto jovens, né? Enquanto adolescentes. Então, assim, e essa experiência e essa vivência, essa necessidade de nos comunicar surgiu de muito antes, de muito tempo atrás, né? E com certeza o homem sentiu essa necessidade de registrar, de deixar registrada essa necessidade de comunicar, essa sua experiência, né, através de significação para todos. Então, todo o povo, com todas as pessoas de diferente cultura, elas têm esse orgulho, né, de falar das suas vivências, falar dos seus gostos, falar das suas tradições, das lendas que eram relacionadas a um povo, a uma cultura. Então, hoje, no folclore, ainda é muito viva essa questão das lendas, né? As lendas do boto cor-de-rosa, a lenda da sereia, as lendas do curupira. Então, assim, são tradições, são lendas de um povo que são contadas. Então, o homem sente essa necessidade de estar contando e com certeza, se não houver
essa continuação, hoje esses registros, hoje a gente não sabia de muita coisa, né? Mas ainda existem muitas pessoas estudiosas que vivem pesquisando, igual aqueles arqueólogos mesmo, que vivem pesquisando sobre os dinossauros, o passado, como é que foi a história, para quê? Para manter viva. E o homem precisa disso, né? Como é que as crianças que ainda irão nascer vão saber. E hoje, nós, enquanto professores, nós também estamos registrando essa história. Também estamos deixando essas marcas na vida de nossos alunos, na vida das nossas crianças, né? E essa relação da literatura com a oralidade, concentra-se, né? Ela é uma relação íntima, que precisa haver essa oralidade, precisa haver essa comunicação, porque a literatura também é uma forma de comunicar com o outro. Deixa eu só voltar aqui. A célula Marte da literatura infantil, hoje conhecida como clássica, né? Encontra-se na novelística popular medieval, que tem suas origens na Índia. Descobriu-se que desde essa época a palavra impôs-se ao homem como algo mágico, como um poder misterioso, que tanto poderia proteger como ameaçar, construir ou destruir. Então, essa cultura, né, essa célula Marte, né, ela encontra-se na novelística popular medieval, que ela descobriu que desde essa época a palavra, né, impôs-se ao homem como algo mágico. Então, o homem usa desse mecanismo da palavra, né, como poder para se comunicar, como um poder misterioso, que tanto pode proteger, né, como ameaçar, também construir como destruir. E a gente vê vários provérbios populares, né, relacionados a essa fala, relacionada a essa palavra, né? Então, assim, a palavra é um meio de comunicação muito forte que nós usamos desde muito cedo, mas que também precisa ser policiado e tem esse cuidado, tá bom? Tanto de ameaçar, como construir ou destruir através das nossas palavras. Então, são também de caráter mágico ou fantasioso, né? As narrativas conhecidas hoje como literatura primordial. Nessa foi descoberto o fundo fabuloso das narrativas orientais, que se forjaram durante os séculos antes de Cristo e se difundiram por todo o mundo por meio da tradição oral. Então, essa questão do mágico, do fantasioso, das narrativas, é primordial na literatura e vem se arrastando desde muito antes, né? Até mesmo antes de Cristo. De forma falada, como eu estou falando, né? Em relação à palavra, tá? A literatura, gente, infantil, ela constitui-se como gênero durante o século XVII, tá bom? E ela também, nessa época em que as mudanças na estrutura das sociedades desencadearam, como repercussões no âmbito artístico. A literatura, também, o aparecimento dela, tem características próprias, pois decorre da ascensão da família burguesa, né? E do novo status concebido a infância na sociedade e da reorganização da escola. Sua emergência deveu-se a quê? Antes de tudo, a sua associação com a pedagogia, já que as histórias eram elaboradas para se converterem em instrumento dela. Então, essa literatura ela surgiu lá no século XVII, né? E a gente vê sobre muitos estudiosos que fizeram dela algo importante e precisava, né, que nesse âmbito artístico ela continuar viva. E com o aparecimento da literatura infantil,
veio também diversas características. E tudo isso a partir da seção da família burguesa. E tá bom? E aí, nesse surgimento também foi concedido à infância uma sociedade, uma forma de reorganização dessa escola, que por parte da pedagogia sentiu-se a necessidade de ser elaboradas e também converteram como instrumento dela. Vamos passar aqui para o próximo slide. Aqui, é a partir do século XVIII que a criança passa a ser considerada um ser diferente do adulto, com a necessidade e características próprias, pelo que deveria distanciar-se da vida dos mais velhos e receber uma educação especial que a preparasse para a vida adulta. Então, a gente percebe que a literatura infantil, ela teve suas origens no século XVII, né? E pela a cronologia desse estudo, em primeiro lugar veio Charles Perrault. Eu não sou especialista em inglês, tá bom? E vamos tentar passar para vocês aí, né, esses nomes italianos, tá bom? Para vocês, ingleses aqui, para a gente estar conhecendo alguns. Então, assim, pela cronologia, Charles Perrault foi o primeiro a publicar uma história na educação e na literatura infantil, tá bom? E ele também, né, ele publicou, além de Chapeuzinho Vermelho, outros contos mais. E dentro desse mundo da literatura infantil, há muitos estudiosos que têm interesse, que teve interesse e sabe a importância dessa busca, né, por essas histórias. E a literatura infantil não é nada mais, nada menos do que uma volta ao passado, uma volta às nossas tradições, à história de um povo. E é interessante eu, enquanto professor, ter essa visão, esse conhecimento, que não é somente eu contar uma historinha qualquer para meu aluno, criar uma história. Não, mas vai muito além disso. Quando eu retrato, quando eu conto, eu reconto uma história, eu estou trazendo a memória de um povo, trazendo histórias dos meus antepassados, histórias de pessoas que viveram isso e são contadas de uma outra forma. Da mesma forma como a história do Chapeuzinho Vermelho, né? Depois do Charles, veio também os irmãos Grimm. E esses irmãos, eles eram lá da Alemanha. Eles são os famosos irmãos Grimm, né? Eles têm um novo olhar, um diferente olhar de recontar a história. Os contos populares. E nesses contos populares que nós temos no nosso dia a dia de hoje, né? Como Branca de Neve, Cinderela, que são dos irmãos Grimm, eles trazem um reconto diferente, né? Eles buscavam um olhar mais leve para a educação infantil. Então, assim, é bem interessante essa forma que eles, como estudiosos, né, traz essas histórias para o nosso dia, né, para o nosso dia a dia. Também, além do Charles Perrault, os irmãos Grimm e também o Hans Christian Andersen, né, da Dinamarca. Ele que estabeleceu a literatura como gênero infantil. Então, antes, como a gente viu aqui, né, que as histórias, ela não era considerada para a educação infantil, por isso que ela tinha um outro olhar, né? E os primeiros criadores, como o Charles Perrault, eles contavam as histórias, né, mas de um olhar diferente, como no Chapeuzinho Vermelho, onde a menina, né, vai deixar uns doces para a vovó
E durante o caminho ela encontra o lobo, né? E lá ela distorce o caminho e chega na casa da vovó. Quando ela chega na casa da vovó, não é mais a vovó que está lá, é o lobo. E ela pergunta: vovó, como você está diferente, né? Para que esses olhos tão grandes? Por que esses olhos tão grandes? Aí o lobo responde: é para te enxergar melhor, minha netinha. E esse nariz tão grande? É para te cheirar, minha netinha. E essa boca tão grande? É para te comer. E aí come a Chapeuzinho Vermelho, já comeu a vovó e comeu a Chapeuzinho Vermelho. Só que no reconto dos irmãos Grimm, o melhor, do Hans Christer, né? Ele já conta diferente. Na história dele já tem o quê? Já tem o caçador. Como ele já fez mais para o olhar da educação infantil, como ele já fez voltado para as crianças, né? Ele já colocou na história o lobo, a personagem do Chapeuzinho Vermelho, o lobo, melhor dizendo, a vovó, e lá, quando o lobo engole a vovó, a Chapeuzinho Vermelho sai correndo, grita, o caçador ouve os gritos dela, né, e entra e salva a Chapeuzinho Vermelho, mata o lobo e tira a vovó. E aí as duas vivem felizes para sempre. Felizes para sempre. Então percebe que há diferença desse olhar, né? O olhar de um, quando iniciou, já era mais voltado para os adultos, para os mais velhos. Mas a partir do século XVIII, que realmente a literatura infantil se estabeleceu como gênero literário infantil para as crianças, aí é uma necessidade de um olhar diferente, né? E eles partem daí a questão, então, de trazer, de dar qualidade a essa literatura infantil, que é como trabalhar o imaginário da criança, o imaginário coletivo das nossas crianças, de trazer o que? Significados para essa literatura, trazer os costumes de um povo para essa literatura, trazer lembranças presentes também de um povo, né? E nós sabemos que o imaginário coletivo é composto por diversas partes, né? Como símbolos, conceitos, memórias, ideologias e representações sociais. Então, a partir dessas obras, desses pioneiros, houve uma grande mudança em relação ao olhar para a educação infantil. E, como eu falei antes, ele é considerado o pai da literatura infantil. Aí aqui já tem essa coleção aqui dos contos árabes, né, que é compilados provavelmente entre os séculos XVIII e o século o século VIII e o século XVI. Perdão, aqui a professora se perdendo em relação aos numerais romanos, né? Vamos lá. As Mil e Uma Noites. Vocês todos, talvez quem não já vivenciou, mas já viu falar sobre as Mil e Uma Noites, né? Que eram muito presentes antes. São estruturados como histórias em cadeias, em que cada conto termina com uma deixa que a outra o ligue, né, ao seguinte. Então, assim, uma história termina, mas a outra se liga continuamente e assim segue. E essa estruturação força o ouvinte a curiosidade, a retornar para continuar as histórias, interrompida com suspense no ar, né? Igual quando
em relação às novelas. Sempre quando acaba um capítulo para iniciar o outro, eles deixam o suspense. As séries, né, que hoje já é muito presente, as pessoas já assistem muito às séries. Então, assim, eles não contam a história por completo, vão contando por partes, né? E assim eram essa coleção dos contos árabes. Aqui. Foi o orientalista francês Antoine Galland, né, o responsável por tornar o livro de As Mil e Uma Noites conhecido no Ocidente em 1704. Não existe texto físico para a obra, variando seu conteúdo de manuscrito a manuscrito. Né? Então, assim, os árabes foram reunindo e adaptando esses contos maravilhosos de várias tradições. Assim, os contos mais antigos são provavelmente do Egito no século VII. A eles foram sendo agregados contos hindus, né? Persas, siriacos e judaicos. O uso do número 1001 sugere que podem aparecer mais histórias, então ligadas por um fio condutor infinito. Usar 1000 talvez dessa ideia de fechamento inteiro, que não caracteriza a proposta da obra. Então a gente percebe assim que eles, como esses historiadores pesquisam bastante, são muito criativos, eles já pensaram, então 1001 pode ser que venha a 1002, 1003, né? Então, eles não fecharam aí, não deram essa conclusão de fechado, mas deixaram em aberto. Se algum outro momento quiserem retornar lá, vão sim voltar e vai continuar uma nova proposta, ou melhor, dar continuidade a essa proposta que ficou parado por esse tempo, né? Ou de repente algum estudioso na nossa época de hoje tiver interesse de voltar lá também, eu acredito que tem essa possibilidade de dar continuidade a essa história. Agora nós vamos falar em relação aos mais famosos contos do nosso momento atual, né? Que eles têm uma história que foram construídas há muito tempo atrás, né? Mas que são ainda muito presentes. E a gente sempre encontra nas livrarias, nessas papelarias onde trabalho, nas histórias mesmo, a gente encontra e são presentes, que as nossas crianças ainda ouvem, assistem, né? Como o Mercador e o Gênio, sobre Ali Babá, né, os 40 ladrões, e também tem muitos contos que viraram filmes, né, que viraram, como é que eu vou dizer, série. Então, assim, deu continuidade, não ficou parado, né? O Aladim, ou A Lâmpada Maravilhosa, Ali Babá, como eu falei, os quatro ladrões, né? E Exterminados por uma Escrava, e As 7 Viagens de Simbá, né? O marinheiro. Então, assim, a gente vê que essas histórias têm um tempo de existência, mas que também são presentes, porque a literatura, ela não morre, né? Ela está sempre viva e ela sempre, quando eu retorno lá, eu conto as histórias, eu estou permitindo que ela continue viva, né? Nesse nosso século XXI, e também eu permito que os meus alunos, as minhas crianças, façam uma viagem ao passado, tá bom? Aqui nesse slide ela vai falar que a literatura surgiu somente no século XVII, como a gente viu lá atrás, né? Com a descoberta da prensa, né? As histórias infantis e os contos populares, no entanto, existem desde que o ser humano adquiriu a fala. Então, a gente percebe que as histórias sempre existiu. Por quê? A partir do momento que o ser humano adquiriu a fala, aprendeu a se expressar, a se comunicar através da fala, a história já é presente, os contos já são presentes no dia a dia. E há notícias de histórias antigas na África, na Índia, na China, no Japão e no Oriente Médio, como a coleção dos contos árabes, né, que a gente viu no slide passado, e
e uma noites, As Mil e Uma Noites. Algumas histórias tratam também de temas que fazem parte da tradição de muitos povos e apresentam soluções para problemas universais. É o caso do Pequeno Polegar. E como eu falei, as histórias, elas são recontos da vida realmente de um povo que ficou lá no passado. E eles não saíam inventando, igual os irmãos Grimm, eles não saíam criando a imaginação deles, mas eles passavam, os contos deles surgia a partir das histórias do povo, surgia a partir do boca a boca, de uma conversa. E a gente percebe, quando a gente estuda sobre eles, que eles gostavam de estar se comunicando com os vizinhos, nos mercadinhos. Eles sentavam lá, igual nos salão de beleza, né, que antigamente não era mais onde cortavam os cabelos. Eles sentavam e ouviam aquelas pessoas mais experientes, aquelas pessoas mais vividas. E lá elas contavam os acontecimentos antepassados para eles, que todo mundo tem uma história, todo mundo sabe de algo, né, que se passou. Então, a partir daí, eles iam criando as histórias, como a gente vai ver um pouco mais à frente, histórias que hoje faz parte da literatura infantil, mas que foram realmente as histórias de alguém que viveu lá atrás. Né? Eles fazem a nova releitura, coloca de uma forma mais leve, porque é para o universo infantil, mas também eles não deixam que essa história se perca pelo tempo, mas trazem sempre e são vivas até hoje, né? E nós, enquanto professores de educação infantil, também temos essa responsabilidade. Quando a BNCC, novamente, eu vou falar para vocês, trazem essa questão de deixar aberto o nosso currículo do nosso estado, trabalhar conforme a realidade, conforme as vivências do nosso estado, conforme a cultura, em relação às músicas, em relação às tradições desse povo, em relação à fauna, à flora, né, os alimentos que são mais consumidos nesse estado, nessa região, ela também está deixando aberto esse gancho para nós, quando o professor está registrando essas histórias e produzindo em nossas crianças, em nossos alunos, esse adulto pesquisador, né? Vai pesquisar a história do Tocantins. E se a gente for estudar, a gente vai descobrir quantas pessoas estão por trás, né, da nossa história. Quantas pessoas lá atrás lutaram para que nosso estado fosse formado, né? Que aqui no Tocantins já viveram como é que eu vou lembrar, esses homens fortes da nossa história, né? Dom Pedro II já passou por aqui, outros generais também, reis, né? Já viveram aqui no Brasil, igual conta essa história, essa novela das 6 que fala o tempo do imperador. Então tudo isso foi aqui no nosso Brasil, são histórias que foram contadas, que foram vividas, melhor dizendo, aqui no nosso país e que hoje está sendo, pela dramaturgia, está sendo contada de uma forma como novela, mas são realmente realidades, né? Momentos que foram realmente vivenciados pelos negros, pelas pessoas, pelas mulheres que antes não tinham esse direito de fazer uma faculdade de medicina, porque os médicos era algo que era propriamente dos homens, né? E com essa luta, garra das mulheres, veio as primeiras médicas brasileiras. Então, assim, a nossa história permite isso, permite, além de viajarmos pelo passado, né, também trazer e manter viva o que os nossos antepassados lutaram. Tá bom? E aqui também vai falar que algumas histórias tratam de temas que fazem parte da tradição de muitos povos, é o que eu acabei de falar, né? E também apresenta soluções para problemas universais, que é o caso do Pequeno Polegar.
O personagem representa o quê? O desejo de vingança, do mais fraco quanto o mais forte. Os pequenos se identificam com os heróis e experimentam diversas emoções. Então, assim, há histórias, né, a ser contada através de histórias de outros personagens e que muitos hoje se identificam, né, com os heróis e até vivem e experimentam essas diversas emoções. Vamos ver o próximo slide. Aqui, nesse slide, a gente está vendo aqui a Chapeuzinho Vermelho, né? E a Rapunzel, eu acho que é ela. Vamos dar uma olhada aqui. Que criança não fica com medo ao imaginar o lobo mau devorando a vovozinha? Ou odeia a bruxa quando ela prende a Rapunzel na torre? Não é mesmo? Então, assim, conforme a gente conta esse conto para as nossas crianças, eu vou despertar algo nas crianças. Ou eu vou trazer um medo, né? Porque realmente o lobo mau traz o medo, traz o desconhecido, traz a questão da ingenuidade da criança quando ele tenta enganar Chapeuzinho Vermelho, né? Tenta se fazer no lugar da vovozinha. Então, assim, há essa ingenuidade por parte da criança, porque a criança, essa ingenuidade já faz parte desse mundo, né? Por não ter muitos conhecimentos, por estar construindo ainda o seu conhecimento, ela ainda se torna ingênua. E esse lobo mau traz essa preocupação, né? E também quando a gente traz a questão da Rapunzel, quando a gente prende essa bruxa, que prende a Rapunzel, ela é um personagem mau. E a criança fica com esse pensamento dessa bruxa e cria até emoções em relação a essa bruxa. E quando a gente fala bruxa, já é uma pessoa má, que tem uma má conduta, né? É algo ruim. Então, assim, é bem interessante essa questão do conto, como eu passo para as minhas crianças, né? Para estar surgindo e criando esses sentimentos na criança, sentimento de medo, de raiva, de calmaria, né? De choro, de alegria, de felicidade. Então, assim, é bem interessante como a gente trabalha não só o conto, né, mas também as emoções, a realidade para as nossas crianças. E eu posso trazer também várias questões de ideologia, como eu falei, os símbolos, né, os conceitos, as representações sociais. Então, há muitos pontos que a gente pode trabalhar através da literatura infantil. Para a escritora Ana Maria Machado, os contos de fadas pertencem ao gênero literário mais rico do imaginário popular. Olha aí, vocês imaginam. Então, por quê? Porque essas histórias, elas funcionam como válvula de escape e permite que a criança vivencie seus problemas psicológicos de modo simbólico, saindo mais feliz dessa experiência. Então, assim, quando eu falo da questão da ingenuidade da Chapeuzinho Vermelho, quando ela pergunta para o lobo: vovó, que olhos tão grandes são esses, né? Então, assim, há essa ingenuidade e também eu posso estar vivenciando com as suas crianças esses problemas em relação ao medo, em relação a ingenuidade, como eu falei, em relação a vários transtornos, né? A vários problemas psicológicos que ela traz consigo, a confiança, né? Tem muitas crianças que não têm confiança, porque a partir daí eu vou contar e vou permitir que essa história tenha uma experiência feliz. E a criança vai entender, ela vai vivenciar esse medo, mas também ela vai ter a experiência que, através do medo, ela pode se livrar de algo mais perigoso. Quando a mamãe da Chapeuzinho Vermelho fala: filho, vai por esse caminho, não fala com estranhos, não distorce o caminho. Então, assim, ele vai aprender a ouvir.
Porque se ela tivesse ouvido e não tivesse dado ouvido ao lobo que falou para ela que por aquela estrada era mais perto, não tinha acontecido isso, né? Então, assim, o medo, às vezes, livra você de algo pior. E nós podemos trabalhar isso com nossas crianças através das histórias. Então, é como a Ana Maria Machado falou, é um gênero literário mais rico do imaginário popular e também traz consigo uma válvula de escape, né? Que além da criança vivenciar esses problemas, também ela vai aprender a sair desse medo feliz, desse probleminha também feliz, né? E também tem outros contos que vai falar sobre Pinóquio, né? Em relação à mentira. Então, assim, tem muitos temas interessantes que são abordados através da contação de história, né? Através da literatura. A ideia foi difundida após a divulgação dos estudos psicológicos austríacos, né? Bruno Bertolini, ele vai falar que, para ele, nenhum tipo de literatura é tão enriquecedor e satisfatório do que os contos de fada, pois eles ensinam sobre os problemas interiores dos seres humanos e apresentam soluções em qualquer sociedade. Ou seja, a fantasia ajuda a formar a personalidade e por isso não pode faltar na educação. Então, esse estudioso, psicólogo, né, ele vai falar que é importante, porque hoje trabalha muito essa questão da personalidade da criança, a fantasia, a imaginação, o medo, os problemas, tudo através do conto, como eu falei. E por isso eu posso trabalhar tanto na psicologia, também como na literatura, na educação, né? Eu falo literatura na educação. Por quê? Porque esses problemas existem, né? E os contos vai falar de vários traumas, né? Vai falar de várias situações que alguém algum dia passou e que eu, enquanto criança, minha criança, meu aluno também vai passar, né? E ensina também como está vivenciando, como está passando por esses problemas, sem que deixar que eles afetem tanto o nosso dia a dia, o dia a dia da criança na escola. Igual quando as mães deixam as crianças, primeiro contato na escola, primeiro momento, é um ambiente novo. Elas realmente vão chorar, porque é a forma de comunicação delas, né? Elas não vão confiar tanto no professor, por quê? Porque essa confiança precisa ser construída, o ambiente é novo, os professores são novos, né? Tudo ali é novo para aquela criança. Então, o que ela vai procurar? Procurar criar essa confiança para ela se sentir bem. Então, assim, quando eu já estabeleço essa confiança, essa relação de confiança entre mim e minha criança, o meu aluno, vai ficar mais fácil para eu estar trabalhando, né, vários pontos, várias situações com a minha criança. E vou, além de estar compartilhando experiências, contos, eu vou estar ajudando a solucionar problemas. Vou estar ajudando a essa criança melhorar o seu comportamento, né? Perder o medo, se sentir mais segura, se sentir mais confiança, porque como eu falei lá no início da aula, a literatura, a história, além de trabalhar a oralidade, a imaginação, os gostos, as emoções, o prazer, vai também trabalhar a questão da percepção, né, da criança, trabalhar essa questão da imaginação, e ela precisa estabelecer esse ponto, tá bom? Para que ela cresça, para que ela se torne mais confiante. Nós vamos finalizar por aqui essa primeira aula, tá bom? E nós vamos continuar na segunda aula.